Então, gente, eu quero pedir desculpas a vocês, mas eu tive que fazer esse vídeo em duas etapas porque a memória do meu celular está muito pouca. E aí eu tive que dividir, senão não seria possível a gente concluir. Então vamos lá. No primeiro momento, na primeira parte, eu falei acerca da importância da pesquisa, do conhecimento que a gente traz em função do desenvolvimento daquela ideia brilhante que a gente tem para poder realizar uma pesquisa. Porque, na verdade, o tempo de de mestrado, é um tempo muito curto, são apenas 2 anos, e você tem que focar, direcionar adequadamente a sua pesquisa. Por quê? Porque no primeiro ano você tem que cumprir todos os créditos, que é uma exigência de qualquer curso de pós-graduação, e o segundo ano, que é o ano propriamente dito da pesquisa, e que é muito pouco tempo. Haja vista que o mestrado são 2 anos, o doutorado são 4, ou seja, o dobro do tempo de pesquisa. Geralmente a gente faz em 2 anos todos os créditos em doutorado e tem mais 2 anos para você poder fazer, inclusive, a sua pesquisa. Então você tem um respiro. É claro que são diferentes, porque o peso de uma tese de doutorado é muito diferente de uma dissertação. Mas, mesmo assim, pensando nesse nesse exercício científico que é uma pesquisa de mestrado, eu agora queria falar com vocês um pouquinho sobre os elementos que compõem a execução e elaboração de uma dissertação. Desde o momento que você tem a sua ideia brilhante, ou seja, aquela pergunta de pesquisa, que é aquilo que vai motivar a sua busca de maneira científica e metodológica para chegar ao resultado. E eu penso que é importante a gente lembrar que não necessariamente a pesquisa em si ela pode responder de maneira positiva. Em alguns momentos a gente fica muito preocupado, eu preciso dar uma resposta positiva, eu preciso que a minha ideia, que a minha hipótese seja validada, era aquilo mesmo. Não necessariamente. A pesquisa, e isso eu aprendi no exercício da pesquisa bibliográfica, documental, e depois a gente pode falar um pouquinho mais disso, é que a resposta, você tem 2 possibilidades. Ou, de fato, a confirmação daquilo que você, da sua hipótese, do seu pressuposto de pesquisa, ou o contrário, a refutação daquilo que você até então estava supondo ou desenvolvendo a partir de uma percepção sua, sabe? Esse esforço é importante e necessário, porque senão coloca sobre nós, sobre os nossos ombros, a responsabilidade de que a gente tem que ter sempre respostas positivas, ou que nós tenhamos que dar todas as respostas. Isso não é verdade. O esforço de pesquisa ele é justamente um processo no qual ele é construído por pares, por outras pessoas. É tanto que para você ser aprovado, quem te avalia são seus pares, são outros doutores que já têm uma longa caminhada na pesquisa, na investigação científica, que vai validar aquilo que você pesquisou. E isso significa o quê? A legitimação da sua pesquisa. Então, você tem que ter uma ideia brilhante, que a gente está chamando de ideia brilhante, que é esse esforço, é aquilo que te motiva, que você tem que se dedicar de corpo e alma. Não dá para ter meio termo nessa hora. São 2 anos que você tem que dedicar para a pesquisa. Esquece relação, esquece festinha de final de semana, esquece encontro com os amigos, porque, gente, tem que dedicar muito. Um outro elemento agora que a gente precisa falar, que é como você vai conseguir esses resultados. Como você vai acionar e ter a comprovação. Aí que vem a questão objetiva e científica da sua questão. Através da metodologia. E a metodologia ela tem que unir o esforço teórico que você fez de diálogo com outros pesquisadores, com outros pensadores do campo de investigação, e a sua parte prática. Ou seja, a metodologia é essa balança, esse equilíbrio que vai unir a sua teoria à sua prática. Então, gente, 70% de sucesso de uma pesquisa, de uma tese, de uma dissertação, do que for, é uma metodologia bem feita, adequada e que, de fato, dê as respostas às perguntas levantadas, ou seja, aos objetivos. O que são os objetivos na pesquisa? É exatamente as soluções que você está propondo para responder a sua pergunta. É isso. Agora, na medida que você vai desenvolvendo a pesquisa, pode acontecer
que você perceba que aquela metodologia seja insuficiente ou não foi a mais adequada. Então eu tenho trabalhado muito na perspectiva da gente usar diversas possibilidades metodológicas, porque isso facilita e isso permite que você faça mais avaliações em maior profundidade. Porque nós temos dois tipos de pesquisa, né? Pesquisa quantitativa, né, de quantidade, e a pesquisa qualitativa, que é essa, né, de mais profundidade. Porque a quantitativa ela só vai dizer da quantidade. E a quantidade, pura e simplesmente, sem uma análise, sem um debruçar-se do pesquisador sobre os dados, não resolve. Então, geralmente, a maioria dessas pesquisas são sempre qual e quant, né? Qualitativas, mas ao mesmo tempo quantitativas. E nós temos, e você pode fazer metodologias mistas, né? Usar várias formas de pesquisar. Só que é um trabalho mais difícil, exige muito mais de você, e você precisa ter clareza e ter conhecimento, né, efetivo das metodologias que você vai adotar. Você pode usar uma, duas. Eu sugiro no máximo duas, porque é um trabalho muito hercúleo, muito pesado. Uma só, para a gente poder fechá-la, deixá-la adequada para uma banca, né, de avaliação, não, exige muito de nós. Então eu faço esse alerta. Gostaria de frisar que toda e qualquer pesquisa, gente, ela contribui para o desenvolvimento da ciência. Mais importante, a gente faz pesquisa porque a gente, né, existem perguntas a serem respondidas. Se nós já tivéssemos todas as respostas, todas as soluções, não haveria ciência. Porque a ciência ela se inscreve exatamente na perspectiva de responder a essas inquietações, essas lacunas que nós vamos percebendo, na medida que a gente vai estudando e investigando. Assim, por exemplo, há tantos anos, né, não havia pesquisa sobre a internet porque não existia internet. No entanto, hoje é uma demanda objetiva e necessária porque a internet está dada. É um elemento que faz parte das nossas vidas. E nós precisamos refletir sobre isso. Né? Por que eu estou citando a internet? Porque é uma das possibilidades de investigação dentro da ciência da informação. Lembrando, gente, eu falei muito de 3 teóricos aqui, mas eu falei daqueles que mais constitutivos, né? Teóricos de fato, constitutivos da ciência da informação. Tem muitos outros porque as áreas são múltiplas, são diversas. E eu gostaria, para deixar, né, de mensagem para vocês, que o esforço de pesquisa ele é um esforço para a vida toda. Eu, por exemplo, vim para a pesquisa a partir do movimento social. Eu fiz um caminho inverso. Geralmente a gente já está dentro da universidade, faz a graduação, daí já desenvolve um projeto, já conecta com uma pós-graduação e vai direto na sua vida acadêmica desde o início. Eu não, fiz o contrário. Eu vim do movimento para, inclusive, legitimar o que a gente faz lá. Para ver, peraí, o que a gente faz lá fora, né, na sociedade enquanto tal, impacta, serve, ajuda. E a minha pesquisa, né, que foi um estudo propedêutico, né, sobre a temática LGBT, nas teses e dissertações da UFMG, me mostrou que sim, que tem relevância a ação do movimento social, porque na verdade ele consegue inclusive direcionar em alguns momentos, em algumas situações, a pesquisa que está sendo feita nas universidades, e ao mesmo tempo a universidade consegue legitimar aquilo que foi produzido, que foi elaborado pelo movimento social. Então, como a gente vê, o papel da pesquisa tem de ser, né, a melhoria da vida humana. Porque, gente, quem faz ciência são seres humanos. Você não vê os animais fazendo pesquisa, né? É até engraçado o pessoal achar, quando eu falo isso, né, de maneira até jocosa, mas é porque é verdade. Porque isso é um esforço eminentemente humano. E precisa da nossa dedicação, precisa do nosso cuidado, precisa desse olhar. Eu não quero me adentrar, né, me delongar muito mais, porque caso vocês tenham dúvidas, a professora Claudirene Amico foi muito gentil ao me convidar para participar, e amanhã eu vou entrar um pouco, porque eu tenho outras atividades, eu tenho outras demandas, mas eu gostaria muito de trocar um pouco essa experiência e falar um pouquinho disso. Aí é um pouco, como bom mineiro que sou, a gente gosta muito dessa coisa do olho no olho, tete a tete, né? Porque isso faz toda a diferença pra gente. Então, no mais, agradecer por vocês terem me ouvido, né? Quase 10 minutos do tempo de vocês. E, na verdade, 17, porque 7 da primeira parte, mais 10 desse aqui. Eu só tenho a agradecer e desejar-lhes sorte, sucesso e muito trabalho no sentido de fazer esse mundo, melhorar esse mundo, né? Essa pandemia trouxe pra gente a perspectiva de um olhar que a gente precisa cuidar dos nossos, precisa cuidar da coletividade, não pensar apenas em nós mesmos.
Então, esse é o grande ganho, porque a ciência é assim, ela trabalha para todos, né? Para um ou outro, mas para todos. Ela universaliza e ela socializa o conhecimento. Muito obrigado, boa tarde, sucesso aí para vocês.